Olá, pessoal, bem-vindos! Eu sou a professora Ingrid e você está numa aula de Sociologia para a primeira série do ensino médio do Colégio São José, Rede Nossa Senhora das Dores. E o tema de hoje que a gente vai abordar é sobre Norbert Elias. Está lá no seu capítulo 3 da sua apostila de Sociologia e vamos falar um pouquinho então sobre a sociologia contemporânea. O Norbert Elias nasceu aí em 1897 na cidade de Breslavia, na Alemanha, antiga Prússia, e aí filhos de judeus foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, tendo imigrado aí para a França e para a Inglaterra. Foi também um combatente na Primeira Guerra Mundial, portanto, aí participou dessa história, mas acabou sendo afastado por conta de um colapso nervoso. Ele foi considerado durante muito tempo aí a parte dos pensamentos sociológicos, mas ele acabou aí trazendo várias inovações. Por exemplo, o que você sente quando falamos em cocô, vômito, arrotos, comer lambendo os dedos ou mesmo cutucar a meleca no nariz? Bom, se isso tudo causou em você nojo, repulsa e desconforto, saiba que você passou por um processo civilizatório segundo Norbert Elias. Então, por exemplo, vamos aí trabalhar com a palavra fome. A palavra fome, ela vai estar ligada a duas situações. É uma resposta tanto biológica do corpo, que a gente está ficando aí sem o combustível, tanto para aquele a gente se dedicar a comer algo que a gente goste. A parte biológica, então, é um processo comum para todos nós. Agora, quando a gente acaba percebendo que a fome, ela está relacionada a algo que a gente queira comer, como um arroz, feijão, batata frita, hambúrguer, pão de queijo, uma pizza, é porque aquilo dali é uma influência do nosso processo cultural. Então, pessoal, o Norbert Elias, ele vai trabalhar com o processo civilizador. Essa é a sua principal obra, tá? A qual vai trabalhar aí pra gente, e ali, em cima dessa obra, ele vai tentar, então, mostrar como que a gente pode entender o processo social através aí da busca do passado do ser humano. Então, ele acabou encontrando um manual de boas maneiras, escrito em 1530 por Erasmo de Roterdã, chamado Da Civilização das Crianças. Esse pequeno livro, que foi um grande sucesso na Europa à época, o Roterdã ele fornece conselhos sobre o que seria considerado maneiras civilizadas de se comportar, tanto no ambiente público quanto em ambientes privados das mais diversas situações sociais. Coisas como, o que ele coloca? Que isso daí acabou sendo norteador para o comportamento do que seria civilização para os seres humanos. Então, para ele, o que é a sociedade? A sociedade, para ele, muda de acordo com o lugar e com o tempo. E são sociedades essa que tem aí como base as linguagens, a lei, a construção social. Então, uma sociedade que não é planejada, esse homem está simplesmente vivendo, não sabendo controlar suas emoções, instintos e pensamentos. Portanto, o pessoal ele coloca aqui, Durkheim, quando fundamenta a sociedade como um valor de fatos sociais e o Weber como uma ação social, para ele não seria simplesmente isso. Ele procura analisar as relações entre esse indivíduo e as suas integrações, tanto nas instituições quanto para a construção, superando então a dicotomia entre sociedade e indivíduos. O Norbert Elias ele vai procurar a relação entre o indivíduo e a sociedade, bem como a ordem moral, as formas sociais e a ética social. Esses são os principais temas da sua análise no processo civilizatório. E aí ele vai colocar o quê, pessoal? Essa sociedade dos indivíduos, ou seja, nós somos indivíduos que vivemos estritamente em relação uns aos outros. Então, se a gente for comparar o Elias e o Weber, a gente pode dizer que existe as ações tradicional, a ação reflexiva e a ação autorreflexiva, onde a moralidade social como responsabilidade do indivíduo, ética da convicção gera a ética da responsabilidade e o racionalismo ocidental como controle dos afetos, ou seja, a nossa base cristã e a nossa base medieval aí sendo o nosso condutor daquilo que vai ser considerado como civilizatório. Então, o nosso ocidente, que vai acabar formando esse nosso indivíduos, eles vai ter como uma secularização dessas suas ações, aquilo que é comum a todos, o secular, mas também uma subjetivação da vida normal. E assim nós vamos ter. Então, assim nós vamos ter essa ideia, principalmente pela ética protestante, as ideias medievais, o catolicismo, nas ideias do eu escolho e eu devo escolher. Ou seja,
uma dominação do mundo, aquilo que são colocados pelos valores sociais, e outra, uma dominação do indivíduo. Essas são as principais obras que o Norbert Elias vai escrever: o processo civilizatório, os estabelecidos e os outsiders, a sociedade da corte, sobre o tempo, busca pela excitação, esporte e lazer no processo civilizatório, a sociedade dos indivíduos, os alemães, a luta pelo poder e a evolução do hábitos no século XIX e XX. Mozart, a sociedade de um gênio e o envolvimento e alienação. Sociedade dos indivíduos em resumo. O culto ao indivíduo representa o culto à humanidade. O indivíduo não é o ponto de partida, mas ele é importante porque participa da interdependência. A sociedade é anterior, exterior e superior aos indivíduos. Então, o indivíduo é o produto da sociedade e não a sociedade é produto da ação dos indivíduos. Nessa maneira, ele nos mostra como que as relações individuais tecem a nossa sociedade. Todos sabem o que se pretende dizer quando se usa uma palavra sociedade, ou pelo menos todos pensam saber. A palavra é passada de uma geração a outra como uma moeda, cujo valor fosse conhecido e cujo conteúdo já não se precisasse ser tratado. Quando uma pessoa diz sociedade, a outra escuta, e assim a gente pode compreender de diversas formas. Nós temos aí as análises figuracional, as operações de distinção entre elas, a biológica, a social e a vivida à escala da história individual. Então nós temos lá a diferenciação social e funcional, a integração dessa sociedade e uma configuração social. E aí ele parte sobre a análise da palavra civilização, a qual se comportou de várias formas durante o tempo. Então, qual que é o objetivo da sociologia e dessa sociedade? Não existe indivíduos anterior aos outros indivíduos, não existe sociedade anterior aos indivíduos. E o objeto da sociologia para ele é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Assim, nós estamos falando sobre substancialismo e relacionismo. A oposição do indivíduo e da sociedade somente existe para concepção e substancialismo do mundo. Pensamento, então, substancial, compreender as propriedades das coisas, examinando as coisas. E o pensamento relacional, compreender as coisas, examinando as relações entre os sociais. Assim, pessoal, a sociedade ela vai ser tida num determinismo e num processo. O que seria, então, isso? É quando a nossa sociedade se tece continuamente como se fosse uma teia de aranha. O conhecimento sociológico diz respeito à pessoa no plural. As configurações formadas pelas pessoas estão continuamente em fluxo. E os desenvolvimentos ao longo do prazo são, em grande medida, não planejados e não previsíveis. Assim, o desenvolvimento do saber dá-se dentro das figurações, sendo, portanto, agente construtor da nossa realidade. Então, a nossa relação entre sentimentos, emoções e o nosso biológico também nos geram através da nossa relação social. Assim, os sistemas de interação entre os indivíduos nos dá uma situação de dimensão, tempo e espaço que são variáveis, que são mutáveis e que são transformáveis, implicando as interrelações entre todos esses indivíduos. Por exemplo, a família, a escola, o clube de esporte, o bairro, o clube de natação. Assim, as teorias sociológicas se apoiam frequentemente sobre a presunção que os grupos ou as sociedades são, em geral, algo abstrato em relação aos indivíduos ou que eles são mais ou menos reais. Por exemplo, o jogo de futebol enquanto modelo na escola reduzida permite corrigir a opinião. Ela mostra um efeito das configurações individuais são mais reais que os indivíduos constituintes. A sociologia configuracional está fundamentada em tais observações. Então, quer dizer que os indivíduos integram configurações do ponto de partida, portanto, uma pesquisa sociológica de pluralidade dos indivíduos. Dizer que essas configurações são irredutíveis é dizer que não se pode explicá-las independente dos indivíduos ou dos indivíduos fora delas. Assim, pessoal, portanto, podemos pensar, não existe desde o exterior das configurações, não existe do exterior dos indivíduos. A dominação envolve um jogo de interdependência entre senhor e escravo, superior e inferior, estabelecidos e marginais. Então, pessoal, numa relação de jogo, cada um tem a sua função e um depende do outro. Não adianta ser um ótimo jogador se você não tiver um bom time. Então o indivíduo escolhe. Exemplo, o jogo de xadrez decide pessoalmente os movimentos do jogo. Será que a gente escolhe livremente?
Ou a gente escolhe em função do engajamento no jogo? As configurações exercem uma força compulsiva sobre os indivíduos, em graus variáveis que estão engajados no jogo. E essa força não é exterior aos indivíduos, mas resulta do quê? Do comportamento e da interdependência entre esses jogadores. O que é possível de apreensão são as ligações de interdependência entre as posições dos indivíduos. Assim, as situações, elas nos levam a agir através do hábito ou de uma composição social, que vai descrever as modalidades e percepção das nossas ações e das nossas configurações. Então é isso, pessoal. A gente se encontra numa próxima aula. Não deixe de ler o capítulo e fazer as atividades propostas sobre o Norbert Elias. Até mais!